A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje é o nosso segundo vídeo da nossa série de devocionais. Jesus é inevitável. E como estamos caminhando no Evangelho de Mateus, nossa meditação de hoje será no primeiro capítulo, versículo 18 ao versículo 25, que diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Antigos biógrafos costumeiramente incluíam acontecimentos especiais, principalmente no nascimento e criação dos seus biografados. Chegavam até um ponto de louvar acontecimentos milagrosos. Entretanto, nascimento virginal é a primeira vez que aparece na história. Os gregos já haviam escrito sobre deuses que desciam transvestidos de homens e tinham relações sexuais com mulheres. Mas nesse caso aqui, Mateus está mostrando que Deus não precisa dos métodos humanos para operar. Até porque no Antigo Testamento, e aqui fica muito bem claro, não se dá sexo a Deus. Deus não tem sexo. Agora, o que Mateus deseja passar é uma história verídica e não apenas um mito. Os gregos já escreveram alguns mitos, por exemplo, de bebês que ficavam fluorescentes no meio da noite e iluminavam a casa toda, ou até mesmo que um bebê pega duas serpentes no berço e esmaga as duas, batendo a cabeça de uma contra a outra. E também, quando eles tiveram acesso à história de Jesus, contam-se alguns historiadores que eles diziam que Jesus Cristo, quando era criança, esculpia passarinhos de madeira e assim que terminava, tocava nesses passarinhos ou assoprava nesses passarinhos e eles se tornavam passarinhos de verdade. A ideia aqui de Mateus é comprovar que Jesus é o Messias com fatos verídicos, e por isso ele começa: o nascimento de Jesus foi assim, e conta a história. O que acontece? Nesse período, José e Maria estão no Eruzim, que é o período desposatório ou de noivado. Mas era um período muito sério levado pela sociedade, principalmente da sociedade judaica. Porque eles já eram considerados marido e mulher, só não tinham consumado o casamento. Tanto é que se o noivo morresse, a noiva era considerada viúva. E a única coisa que poderia separá-los era o divórcio. E é por isso que quando José recebe a notícia de que sua mulher está grávida, possivelmente no seu coração ele pensa que é por uma infidelidade, mas por amar a Maria e por ser um homem íntegro, e vai dizer o texto que ele era um homem justo, ele intenta deixar Maria secretamente. Porque se ele assim o faz, muito possivelmente ele guardaria a fama de Maria. Para se ter um casamento, na lei judaica, necessitava-se de duas testemunhas e da concessão das duas partes. No mundo romano, só necessitava a concessão das duas partes. Agora aqui, para que houvesse o divórcio, também deveria haver duas testemunhas. José planeja deixar Maria secretamente porque não quer que essa mulher tenha uma vida complicada após a sua partida. Por quê? Assim que José dissesse o motivo do divórcio, Maria seria enquadrada na lei de Deuteronômio, capítulo 22. Então, possivelmente, Maria seria apedrejada. Na época do Novo Testamento, esse apedrejamento não necessitava ir até a morte. Na verdade, alguns historiadores dizem que não se chegava a matar a pessoa que era apedrejada. Mas, sobrevivendo ela,
O que aconteceria é que ela não encontraria um outro marido porque ela seria conhecida como uma infiel. O seu divórcio foi dado pela infidelidade, então seria muito difícil ela encontrar um marido tendo um filho, sendo mãe solteira. Então, caso seus pais morressem, ela não teria como se sustentar. Maria ficaria numa situação muito, mas muito desagradável. Mas José, antes de partir, quando deita, tem um sonho. E é engraçado a correlação bíblica, porque um outro José teve um sonho também em Gênesis capítulo 37. Entretanto, esse José precisa interpretar o sonho que está tendo, mas ele não tem tanta dificuldade, porque a descrição é perfeita, é clara. O anjo do Senhor diz para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Como todo homem, José muito provavelmente desejava ser pai. Esse poderia ser um dos sonhos de José. E como esse sonho já não poderia ser concretizado, pelo menos nesse instante, porque Maria já estava grávida, José, quando ouve a palavra do anjo, pode ter pensado: tudo bem, esse sonho eu não consigo realizar, mas eu posso realizar um outro. Eu não posso gerar um filho na minha esposa, mas eu posso realizar um outro sonho. Eu posso colocar um nome nesse filho. Mas aí o anjo continua: ela dará à luz a um filho, José. José já pensa: poxa, não sou eu quem vai ter esse filho, não vai ter o meu sangue, não sou eu. Mas tudo bem, eu vou amá-lo, eu vou dedicar, e ele vai ser como se fosse do meu próprio sangue. Mas ele vai se chamar Jesus. Então José fala: mas eu não posso nem dar um nome para esse filho, eu não posso nem realizar um outro sonho, que é dar um nome, porque o nome tinha um significado muito importante. E normalmente os pais desejavam que os filhos tivessem um nome que significasse algo da família. Então, José não tem o direito nem de gerar uma criança do seu próprio sangue, nem de dar um nome a ela. Entretanto, Jesus é aquele que realiza sonhos. E eu tenho plena convicção disso. Mas nesse caso, o anjo explica para José o porquê ele não poderá dar um nome para Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito provavelmente José fazia a mesma oração que todos os judeus faziam naquela época. E qual era essa oração? Que Deus enviasse aquele que viesse consertar o povo, para que todo o povo se convertesse verdadeiramente a Deus, para que parassem de sofrer pela consequência de seus pecados. Estavam sob o jugo de Roma por conta das consequências dos seus pecados. Eles oravam pedindo para que Deus enviasse aquele que perdoaria os seus pecados e que faria com que o povo retornasse a viver em comunhão com seu Deus. Esse era um sonho muito maior de José. Maior do que ter um filho, maior do que dar um nome a esse filho. Era que pudesse libertar toda a nação. E esse sonho é realizado. E hoje eu gostaria que você pensasse uma coisa. Nós fomos, de uma maneira abrupta, interrompidos por conta de uma situação que não está no nosso controle. E você pode ter projetado coisas nesse período, sonhado coisas nesse período, e pensado: poxa, Deus, não vou realizar. Entretanto, o que eu vim dizer para vocês é que Deus realiza sim os sonhos. Deus realiza os nossos sonhos, mas às vezes Ele realiza os nossos sonhos mais profundos. Em consequência, ao realizar nossos sonhos mais profundos, alguns outros sonhos menores têm que ser deixados para trás. Deus é aquele que realiza nossos sonhos, é aquele que destrói alguns dos nossos sonhos, mas é aquele que, através de Jesus Cristo, faz cumprir todos os sonhos dele, de Deus. Meu conselho a você, nesse dia, é que faça como José. Faça como José. Obedeça. Siga. É difícil. Provavelmente é a coisa mais maluca que o Evangelho pode dizer. Você abrir mão do seu controle totalmente de uma forma assim
tão inesperada que você diz, seja feita a sua vontade, não mais a minha. Isso é uma oração revolucionária. Esse é o desafio. Jesus Cristo é inevitável para que os planos de Deus aconteçam. Jesus Cristo é inevitável para que alguns dos nossos sonhos sejam realizados. Jesus Cristo é inevitável para que alguns dos nossos sonhos sejam também desmantelados. O que o anjo diz para José é o que nós devemos nos apegar. Jesus Cristo não será encarnado por conta da infidelidade humana, mas Jesus Cristo será encarnado por conta da fidelidade de Deus. Ele cita aqui Isaías 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é a promessa divina feita no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A encarnação de Jesus Cristo no nosso meio não é a infidelidade de uma mulher, mas é a fidelidade do próprio Deus. Meu conselho a você: faça como José, obedeça, porque Jesus é inevitável. Deus abençoe.